Olá! Hoje nós vamos continuar falando sobre seleção de equipamentos de refrigeração, né? Então nós já falamos de carga térmica e capacidade de refrigeração nas aulas sobre cálculo de carga térmica, falamos da concepção do sistema, tipo de fluido refrigerante para escolher, né, no vídeo na aula anterior, e hoje vamos começar a falar da escolha dos componentes, ok? Então nós vamos falar hoje de evaporador, compressor e condensador, mais especificamente unidade condensadora. Então, vamos lá, o evaporador. Eu tenho que ter em mente que eu tenho que avaliar três aspectos principais: as características físicas, características termodinâmicas e as particularidades do modelo escolhido, certo? Então, características físicas, né? Uma das primeiras coisas que eu vou ter que, quando eu vou pensar, né, num sistema de refrigeração, é qual é o tipo de evaporador que eu vou utilizar. É um evaporador de convecção natural? É um evaporador de convecção forçada? Vai ser tuboletado? Como é que vai ser? Tubo sobre placa? Como é que vai ser? Em geral, para câmara fria, nós pensamos em evaporador de convecção forçada, tá? Então, esse vai ser o foco do vídeo de hoje. Características físicas, né? Como é que vai ser o posicionamento do evaporador e dos produtos dentro lá da câmara fria para que eu garanta um fluxo de ar bem distribuído? Né? Então, por exemplo, lá no catálogo do fabricante, né, eu vou ter que verificar qual é a flecha de ar, o alcance da flecha de ar, como está mostrando ali na figurinha, nesse caso de convecção forçada. Eu tenho um ventilador apenas para um lado, eu vou colocar as unidades evaporadoras na parede e vou soprar para um lado, ou eu vou fazer um meio, né, de unidades evaporadoras e cada uma vai soprar para um determinado lado, como é que vai estar essa configuração dentro ali de acordo com o meu sistema? Né? Então tem que cuidar com a questão de um evaporador não atrapalhar o outro, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho que cuidar para que esse ar seja distribuído por toda a câmara, para não ficar ali uma fileira de produtos sem receber esse ar frio, para que eu tenha uma boa distribuição do ar ali no meu sistema, né? Essa parte da distribuição do evaporador na câmara fria, ela é muito parecida com o sistema de climatização. Quando eu penso, né, um sistema ali de climatização, dotado ou não, como é que está a distribuição do ar do ambiente? É muito semelhante a essa questão, claro que as suas devidas particularidades, mas no fim da história eu preciso pensar, bom, como é que está a distribuição do ar? E aí eu tenho que buscar ali no manual do fabricante, e eu falo manual do fabricante, mas hoje a maioria dos fabricantes tem ali um sistema de seleção, um programa, um software de seleção, então é muito mais fácil de você não errar, né? Porque você consegue ali colocar os parâmetros, mas são coisas que você precisa pensar antes, certo? Nesse sentido, tá? O que mais que eu tenho de característica física para lembrar? Qual é o espaço que eu tenho nessa câmara fria para colocar o meu evaporador? Qual é o espaço que eu tenho que deixar para fazer manutenção, espaço mínimo, né, para que eu tenha fluxo, que o ar consiga passar e ser puxado pelo ambiente, né? Qual é o peso que eu vou ter? Como é que eu vou fazer a fixação desse meu sistema? Então, tudo isso eu preciso levar em consideração também quando eu penso ali num projeto de câmara fria. Então, eu preciso, né, saber a dimensão da unidade evaporadora, qual é o peso, qual é o sistema de fixação que eu vou utilizar, como é que vai ser o dreno ali do meu degelo e qual é o espaço necessário tanto para a operação, né, essa questão de distribuição. Eu não posso encher a câmara fria do chão até o teto com o produto. Eu preciso deixar um espaço para que o ar circule. E além disso, eu preciso, né, pensar numa manutenção facilitada, né, para que o operador ali, numa eventual falha do meu sistema, consiga ter um fácil acesso a essa unidade evaporadora. E eu também preciso lembrar, obviamente, o principal aqui é as características termodinâmicas. Então, qual é a temperatura que o produto que eu estou armazenando precisa ficar, né? Qual é a temperatura do ar interno que esse produto vai ficar? Essa temperatura do ar interno não é a temperatura de evaporação. Existe ali uma diferença de temperatura entre o ar interno, ou também chamado que é o ar de retorno do evaporador, e da temperatura de evaporação. Essa diferença de temperatura, quando eu tenho ali um sistema de convecção natural, que é mais para balcão refrigerado e outros, né, sistemas menores, vai ser na ordem de 12 a 15 graus. Em convecção forçada, que é o caso na maioria de câmaras frias, eu vou ter ali uma diferença de 6 a 8 graus. E aí eu preciso prestar atenção para qual diferença de temperatura o fabricante coloca os dados. A gente vai ver um exemplo mais para frente.
Capacidade de refrigeração. Eu preciso prestar atenção nas unidades de medida, né? Eu calculei a carga térmica e a capacidade de refrigeração com determinada unidade de medida, por exemplo, watts ou quilowatts. O fabricante que eu estou olhando aqui me dá a capacidade em quilocaloria por hora, né, em BTU por hora, então eu preciso fazer a conversão e prestar atenção nisso. Além disso, eu tenho que verificar essa questão, né, de superaquecimento e subresfriamento para as capacidades indicadas, porque daí, na hora de colocar o sistema em marcha, né, eu preciso lembrar de dizer, olha, ele opera com essa temperatura de interna para operar nessa temperatura de evaporação com esse superaquecimento e subresfriamento. Né? Outro dia alguém me perguntou, como é que eu sei o superaquecimento e subresfriamento de um sistema? A primeira coisa é olhar no catálogo do fabricante para aquela condição de operação indeterminada de carga térmica, qual é a unidade indicada que ele coloca lá no catálogo, ok? E eu não posso esquecer também da minha temperatura de condensação. Alguns fabricantes podem colocar essa informação lá no catálogo para eu avaliar, ok? Então vamos lá. Eu trouxe aqui um evaporador do fabricante da Mipal e ele coloca ali, né, a temperatura de evaporação na linha horizontal. Cuidado, né, com a unidade de medida, ele fornece ali em Fahrenheit e em graus Celsius, então eu tenho que ler na linha ali a temperatura, né, menos 35 a 5 graus na temperatura de graus Celsius. Ele traz ali o DT, aquilo que eu falei, a diferença de temperatura, né, de 6 Kelvin, ali tá errado, graus Kelvin, né? Kelvin não vai grau, mas enfim, o fabricante colocou assim, mas tá errado. Seria 6 graus Celsius ou 6 Kelvin. E isso significa o quê? Se a minha temperatura de evaporação é menos 20, quer dizer que o ar, que o ambiente interno lá, com esse DT de 6 graus, será então menos 14, né? No caso aqui. O que mais que ele me coloca? Na linha vertical são os modelos que ele tem, a capacidade ali, né, o modelo 013, modelo 015, modelo 018, e aqui no centro ele traz, então, a capacidade em watts. Como é que eu sei watts? Ali no cantinho, ali, né, debaixo aqui dos 6 graus, ele coloca ali, né, watts, então eu sei que... E também aqui na lateral ele informa, né, que está em watts. A minha capacidade do sistema, então, para cada uma dessas condições. Então, por exemplo, se eu estou avaliando, né, um sistema que opera com uma evaporação a menos 10, significa que menos 10 com um DT de 6 quer dizer que o ambiente está a menos 4 graus Celsius. Então, ambiente a menos 4 graus Celsius, o evaporador sempre tem que estar mais frio que o ambiente. Se tiver dúvida, né, na hora desse DT, eu somo, diminuo, sempre lembro o seguinte, olha, o evaporador tem que estar mais frio que o ambiente. Então, o evaporador está a menos 10, a diferença de 6, o ambiente vai estar a menos 4, né? O ambiente mais quente do que o evaporador, o ambiente interno. Para uma capacidade, por exemplo, que eu desejasse de 4.500 watts, eu vou ter que avaliar para menos 10, eu tenho que sempre pegar um valor igual ou acima, né? Então, 4.500 watts, eu teria que pegar essa linha aqui de capacidade de 4.700. E aí, eu vou ver que o modelo desse evaporador seria o MI 046, tá bom? Vamos agora olhar um outro detalhe que eu preciso lembrar, particularidades do modelo. Qual é o tipo de degelo que aquele fabricante me oferece? Mais importante do que isso, qual é o tipo de degelo que eu quero colocar no meu produto? Né? Existe alguma indicação de tipo de dispositivo de expansão para aquela operação? Por exemplo, o evaporador ele é muito grande, tem muita perda de carga, então eu vou ter que usar um dispositivo de expansão de equalização externa. Eu vou precisar usar distribuidor ou não? De acordo com o tamanho do evaporador, um bom fabricante já vai indicar, olha, esse evaporador você precisa utilizar com um distribuidor. Então você já sabe que tem que especificar um distribuidor ali. E avaliar também as características elétricas, né? Qual é a tensão utilizada, prestar atenção nisso, qual é a frequência que aquela indicação está tendo, para que você consiga colocar tudo isso ali na especificação do produto, do seu projeto. Compressor. O compressor eu vou avaliar, né, é muito parecido quando eu vou olhar para ventilador. Eu primeiro olho um envelope de funcionamento, para daí então avaliar qual é a família ali que eu vou analisar. Também eu preciso pensar nas características termodinâmicas do sistema que eu estou projetando e avaliar a particularidade de cada modelo. Então esse fabricante aqui, ele me traz um envelope, onde ele traz ali embaixo a temperatura de evaporação, né? Na vertical, a temperatura de condensação,
E ali no centro ele me indica, né, que ele funciona ali, olha, de menos 30 até 10 graus Celsius e na condensação de 10 até 60 graus. E ali, né, ele tem uma diagonal ali onde ele fica fora do chamado envelope. Então eu tenho ali, né, uma série de diversos modelos de compressores. Vou olhar na aplicação que eu quero qual é o envelope que está mais. Geralmente eu busco ali o centro, né, porque a gente tem que lembrar que o compressor, o sistema de refrigeração, ele não é estático, ele está funcionando ali, às vezes a carga térmica varia, né, de acordo com o ambiente, de acordo com abrir ou fechar a porta, então, né, carregar ou descarregar. Então, o meu sistema não vai estar trabalhando no único ponto, ele trabalha ali numa faixa. E aí, o ideal é eu buscar um ponto ali dentro, né, mais no centro desse envelope, não estou na beiradinha, para que eu tenha essa variação de carga e o meu sistema consiga funcionar de acordo com uma boa eficiência, tá? Coisas que eu também vou precisar analisar no compressor: temperatura do ar interno, né, a temperatura de evaporação, a capacidade de refrigeração que eu tenho ali, a demanda que eu tenho por meu sistema, temperatura de condensação e superaquecimento, subresfriamento, como é que eu vou trabalhar isso, eu preciso prestar atenção nisso. E também não posso esquecer do fluido refrigerante. Às vezes eu tenho o mesmo compressor que ele mostra capacidades, né, o mesmo modelo, mas eu tenho aplicação para R134, para R22 ou para R407, né? Então vai mudar de acordo com o fluido refrigerante aquele meu modelo ali do sistema. Eu tenho que sempre especificar. Então, esse fabricante aqui, né, da Danfoss, para R134A a 60 Hz, então eu tenho que prestar atenção na frequência ali que o meu compressor vai funcionar. E ali ele me deu algumas características, né? Então, por exemplo, para a temperatura de condensação de 40 graus, naquela faixa de variação de menos 15 a 15 graus de temperatura de evaporação, eu tenho todos esses valores ali de capacidade de refrigeração para eu poder escolher. A maioria dos fabricantes fornece isso, né? A gente tem ali vários fabricantes de compressor, Embraco, Elgin, Domper, enfim, né? Uma T-Campos, tem uma série de fabricantes de compressores e cada um vai fornecer ali um envelope específico de acordo, né? Ou vai fornecer um software que já vai filtrar isso para você, ou vai fornecer catálogos, né? Mas a gente precisa entender, o básico geralmente é parecido, né? Tem que prestar atenção nos detalhes ali. Então, por exemplo, aqui ele trouxe a informação de que para aquela norma, a área ali, testando ali embaixo, na temperatura de evaporação de menos 6,7, na condensação de 48,9, 0 graus de subresfriamento e 11,1 graus de superaquecimento, a capacidade de refrigeração é aquela da primeira coluna, ok? Então isso é classificação de norma, então ele deu o ponto de operação ali para a norma e também trouxe ali o catálogo do envelope das capacidades de refrigeração de acordo com aquelas temperaturas de evaporação, né? É legal quando o fabricante traz também diferentes condições de temperatura de condensação, aí a gente consegue avaliar melhor a aplicação desejada. Por isso, é sempre melhor buscar por ferramentas online, né, do próprio fabricante para especificar, porque às vezes no catálogo ele não consegue trazer todas essas informações, tá? Então, né, nesse caso aqui, se eu tivesse uma aplicação de uma evaporação a menos 10 graus Celsius e uma capacidade de refrigeração de 5.000 watts, por exemplo, o meu modelo seria de MLZ 030, ok? Para aquela condição ali de 40 graus de temperatura de condensação. E quais são as particularidades que eu tenho que me lembrar, né? Dimensões e peso, né? Novamente, qual é o diâmetro da conexão de sucção de descarga, né? Da sucção e da descarga, para eu poder especificar lá no meu projeto. Lembrar que o óleo que eu vou usar nesse compressor está relacionado ao tipo de fluido refrigerante. Em geral já vem indicado no catálogo, mas é bom ficar atento. E também o projeto elétrico, né? Tensão, frequência, enfim, se é bifásico, monofásico, trifásico, avaliar todas essas questões. Então, são todos os itens que eu preciso olhar lá no catálogo do meu fabricante. E aí, a unidade condensadora, né? A gente tem que dar o evaporador, do evaporador o fluido vai para o compressor, do compressor o fluido vai para o condensador. E aí é muito comum nós vermos unidade condensadora, ao invés só de condensador. E aí eu trago aqui uma diferença, né, da unidade condensadora para o condensador. Vou precisar levar em consideração todas as características termodinâmicas, que são as mesmas que eu analisei anteriormente, e também as particularidades do modelo.
Então, olha só, unidade condensadora, em geral, ela já é uma unidade que os fabricantes colocam compressor com o condensador, além de alguns outros acessórios. Às vezes, né, um sistema pequeno vai ser somente o condensador, o ventilador do condensador e o compressor. Aí, conforme o sistema vai ficando maior, né, comercial leve, comercial maior, industrial, os componentes vão aumentando. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um tanque de líquido, tenho visor de líquido, tenho pressostato de baixa, já tenho a caixa elétrica pronta, já tenho um filtro secador, já tenho ali umas válvulas, né, de serviço para utilizar. E eu poderia ter muitos outros itens, né, conforme o meu sistema tem maior demanda, é mais complexo, mais acessórios eu vou acrescentando, tá? E quando eu falo só em condensador, é só esse sisteminha ali, só o trocador de calor, né? Então eu poderia especificar separado a unidade evaporadora, o compressor e um condensador. Mas fica meio chato, vamos dizer assim, porque eu preciso lembrar que o meu condensador ele tem que mandar embora para o ambiente toda a energia absorvida lá no evaporador, mais a energia que o compressor adicionou no fluido. E às vezes essa conta começa a ficar, né, mais fácil de eu acabar tendo erros. E é por isso que já existe, então, muitas vezes eu coloco unidade evaporadora e unidade condensadora, porque na unidade condensadora eu não preciso olhar o compressor separado, eu já vou especificar tudo junto, o condensador bem dimensionado para aquele compressor, então fica mais fácil a nossa especificação, tá? De novo, características termodinâmicas, prestar atenção no fluido refrigerante, que para cada fluido eu vou ter ali uma especificação de capacidade de refrigeração do produto. E aí aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um catálogo que traz, né, para esses dois fluidos, 404A e R507. Como são fluidos com características parecidas, ele me traz aqui as características termodinâmicas de capacidade parecida também, né? Então é uma aplicação aqui LBP, de baixa temperatura. E aí ele traz, né, a capacidade de refrigeração, preste atenção na unidade medida, ó, esse fabricante trouxe em quilocaloria por hora. Então, para cada temperatura de evaporação, que está ali naquele quadrinho, né, menos 40, menos 35, menos 30, menos 25, menos 20. E, além disso, para a unidade condensadora, ele traz também a temperatura ambiente. Então, observa que para cada temperatura ambiente, né, variando ali de 32 a 43, eu tenho uma faixa de capacidade de refrigeração. Percebam que quanto maior a temperatura ambiente, menor a minha capacidade de refrigeração, porque, né, se lembrar lá da termodinâmica, eu estou trazendo, é mais difícil para o meu compressor trabalhar com uma temperatura de condensação mais alta, eu exijo mais, então eu perco na capacidade de refrigeração. Então, é muito importante isso daqui, a gente fazer um parênteses na aula, para lembrar o seguinte, olha, uma unidade condensadora que está suja vai aumentar a temperatura de condensação, e aí o que vai acontecer com o meu sistema? Vai perder capacidade lá dentro. De repente, a temperatura lá dentro está aumentando da câmara porque a unidade condensadora está suja, ou foi obstruída, de repente, sei lá, voou um saco plástico em cima, está obstruindo o espaço, ou foi colocado no espaço confinado, a distância de circulação de ar não foi respeitada, né? Uma unidade condensadora está voltando para outra, jogando ar quente uma na outra, então a temperatura se eleva e aí acaba prejudicando o rendimento lá dentro da câmara. Então são vários itens, né? Olhando aqui no catálogo do fabricante, eu já percebo, ó, aumentei a temperatura de condensação, reduziu, né? Aumentei a temperatura, reduziu a capacidade de refrigeração. Então, por isso que é importante a gente sempre prestar atenção nas recomendações do fabricante e no entorno do ambiente que eu estou trabalhando, certo? E ainda aqui, né, essas características dessa capacidade que está aqui no catálogo é quando existe ali um superaquecimento total de 18 graus e um subresfriamento de 3. Né? Então, quando eu vou colocar o equipamento para operar, qual é o superaquecimento e subresfriamento que eu vou buscar? Esse que o fabricante está me indicando, ok? Bom, então vamos ver um exemplo, né? Se eu tenho um sistema aqui que eu calculei lá a carga térmica dele para 3.490 kcal por hora, a temperatura de evaporação, de acordo com o produto que eu tenho que armazenar, será de menos 20 graus. Né? Então, por exemplo, o meu produto armazena lá a menos 14 graus, então a evaporação vai estar a menos 20 graus. E a temperatura do ambiente na qual a unidade condensadora estará localizada, é importante lembrar disso, né? Essa coluna de temperatura ambiente ali é para a temperatura ambiente da unidade condensadora, né? Está a 35 graus.
Então, já sei, né? Temperatura de evaporação, 20 graus, capacidade ali de refrigeração, 3.490 quilocaloria por hora, e eu vou olhar ali a temperatura ambiente de 35 graus. Então, eu pego a primeira linha ali, de 35 graus, verifico, olha, capacidade 2.408, não me atende. Vou para a próxima, 3.417. Ah, ficou abaixo, né? Eu preciso de 3.490. Provavelmente vai ser a próxima, olha lá, ó, 4.831. Então, a capacidade, ela tá levemente superior ao que eu preciso. Mas, né, isso significa o quê? Que vai ter um tempinho ali que vai ficar desligado. Fechou, não tá muito acima, tá um pouco superior, resolve o meu problema. Então eu sei que a minha unidade, o modelo que eu tenho que buscar é aquele ali, ó, OPLJ096, tá? E lembrando das condições de operação que eu tenho que registrar lá, né, para pôr em marcha o meu sistema, 18 graus de superaquecimento e 3 de subresfriamento. Feito isso, eu tenho que lembrar das particularidades do modelo, né? Verificar a dimensão e peso, quais são as distâncias que eu tenho, qual é o projeto elétrico, qual é o tipo de óleo, qual é o diâmetro, né, da conexão de sucção e de descarga, enfim. Todos esses itens ali para manter um bom funcionamento do meu sistema. Pessoal, espero que tenha clareado um pouco essa questão de manual, né, de escolha de equipamentos. Bons estudos e nos vemos nos próximos vídeos.